Por que Adão e Eva não morreram no instante em que comeram do fruto da árvore do bem e do mal, conforme declarou o Senhor, que se eles comessem, certamente morreriam? Há contradição na palavra de Deus, e aqui eu já faço uma ponte com um terceiro tópico. Há contradições, há alguma contradição na Bíblia? Abra comigo em Gênesis, capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17. Essas palavras: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E nós lemos no capítulo 3, versículo de número 6, E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Mas nós lemos no versículo seguinte, não sobre um funeral, mas então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. O que nós lemos aqui, na verdade, na sequência, é uma Jardim do Éden Fashion Week, e não um funeral. Como dizem os críticos, assim, de que maneira isso pode haver consistência nesse texto? Eles perguntam. Bem, queridos amigos, algumas pessoas têm dificuldade nessa questão, porque eles leem, ou elas leem, essas declarações de Gênesis 2, 15 a 17, e depois o que está escrito em capítulo 3, 6 a 7, concluem que e Adão não morreram ali. E então eles afirmam que a Bíblia não pode estar dizendo o que ela quer dizer aqui, porque uma vez que Adão e Eva não morreram no momento em que comeram do fruto, então ou há uma contradição na palavra de Deus, ou a Bíblia não quer dizer isso aqui e nós entendemos tudo errado. Bem, certamente não há contradições algumas na palavra de Deus. Algumas pessoas tentando resolver esse pequeno problema que se levanta aqui, acreditam que a punição que o Senhor declarou para Adão e Eva, caso eles pecassem, não era de fato a morte. Eles dizem que a punição seria o sono, e que o sono entrou no mundo a partir de Gênesis capítulo 3, versículo 6. Eles dizem que até então Adão e Eva não dormiam. Eles não dormiam, não haviam necessidade, não se cansavam, coisas como essas. Bem, essa é na verdade uma especulação, não há qualquer texto ou qualquer base na palavra de Deus para isso. Eu não irei entrar em nada nessa questão, mas apenas lembrar que muitas passagens da palavra de Deus descrevem o sono como uma boa coisa, e não como uma maldição, não é? Como algo bom. E há outras especulações também levantadas por alguns para tentar explicar aquilo que eles creem ser uma contradição na palavra de Deus. Agora, resumindo uma longa história, o que a Bíblia quer dizer em Gênesis 2, 17 é explicado extensamente na teologia do Novo Testamento, e é que se eles comessem daquela fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, em outras palavras, se eles pecassem contra Deus em rebelião, eles morreriam em dois sentidos. Eles morreriam espiritualmente e eles morreriam também fisicamente. Espiritualmente, eles morreram ali, naquele momento, em Gênesis 3, 6, em que eles comeram em desobediência daquele fruto. Espiritualmente, eles se separaram do Senhor. Tanto é que imediatamente viram a sua vergonha, não havia vergonha antes, e se envergonharam, obviamente, diante de Deus, porque além deles dois, somente o Senhor podia ver coisas ali, e começaram a coser aqueles aventais de folha. Então eles morreram, eles se separaram de sua comunhão com o Senhor. Agora, fisicamente, eles começaram a morrer naquele dia. Assim, o que a Bíblia está dizendo aqui é exatamente o que aconteceu quando o Senhor Deus declarou que se eles pecassem naquele dia, certamente morreriam. Eles morreram. Eles morreram espiritualmente, separados do Senhor, e morreram fisicamente, porque foi introduzido neles o princípio da morte. E eles começaram a morrer ali. É como o galho de uma árvore. Está ligado à árvore, acontece uma teleonomia ali. Aquele galho está recebendo luz do sol e a seiva bruta e a seiva elaborada da raiz através do caule
do tronco chegando naquele galho, não é? Ele está vivo, aquele galho, ele vai produzir folhas, flores e frutos, mas no momento em que você arranca aquele galho, torna-se uma teleonomia inativa. Ele não está morto ainda, mas ele começou a morrer. E logo ele vai virar um graveto e pó. E é esse o sentido aqui. Do momento em que eles comeram daquela árvore do fruto do bem e do mal, eles morreram espiritualmente e eles morreram fisicamente. Ali foi o início da sua morte física e logo seguiria-se o óbito. A confusão então vem desse ponto. A maneira como o texto aqui é traduzido, Gênesis capítulo 2, versículo 17. Observe novamente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comeres, observe, certamente morrerás. Essa é a maneira como foi traduzido em português. Certamente morrerás. Agora, no original hebraico, aparece uma só palavra aqui em certamente morrerás, que é a palavra morrer. E essa palavra ela é repetida em dois tempos verbais diferentes, mas é uma só palavra. Aqui em nossa tradução em português aparecem duas palavras, certamente e morrerás. Mas no hebraico é uma só, que é repetida em dois tempos verbais. Não aparecem duas palavras diferentes no hebraico aqui em Gênesis 2,17, certamente morrerá. Mas sim a mesma palavra, como eu disse, em dois tempos verbais. Aparece mais ou menos da seguinte maneira: morrendo, morrerás. É a mesma palavra em dois tempos verbais. Ou, ao morrer, morrerás. Bem, mas como isso não faria nenhum sentido em português, embora é perfeito, faz perfeito sentido em hebraico, os tradutores eles decidiram traduzir a ênfase, porque há uma ênfase ali no hebraico, isso irá acontecer. O Senhor está dando uma ênfase que certamente isso irá acontecer. Mas no lugar de trazer a palavra e repeti-la, morrer, morrer, ou morrendo, morrerás, em morrendo, morrerás, eles trouxeram a ênfase, colocaram-lhe certamente. O hebraico, o que ele está indicando é que no momento em que eles começassem a morrer, eles de fato morreriam. Não haveria um retorno. No momento em que o vírus entrasse, esse vírus letal entrasse, não haveria mais cura. Essa é a ideia. No momento que comessem da árvore do bem e do mal, iniciaria ali a sua morte e não haveria mais retorno, não haveria mais como voltar atrás. Essa é a ideia, em um morrendo morrerás. Ao iniciar o processo da morte, certamente morrerás, como o galho da árvore de minha ilustração um minuto atrás. Bem, naquele ponto de Gênesis 3:6, foi ali que Adão e Eva começaram a morrer. Foi ali que eles começaram a retornar ao pó. Foi ali que eles começaram a se decompor. Como o galho tirado da árvore começa a se decompor a partir daquele instante, até o ponto em que ele morra. Não há mais seiva ali dentro e volta-se ao pó. Primeiro eles morreram espiritualmente, ali naquele momento, separação de Deus, banidos do jardim, sem comunhão com o Senhor como antes, e ali eles começaram a morrer fisicamente, então posteriormente o óbito. Lembre-se, não havia ainda morte física operando em Adão e Eva. Às vezes nós esquecemos disso. Não havia degradação neles. Eles não estavam envelhecendo. Eles foram criados em uma certa idade biológica, não sei qual era a idade biológica de Adão e Eva, se eles tinham a aparência, a força e o vigor, as características de uma pessoa de 20 anos, ou de 30 anos, ou de 33 anos. Talvez 30 anos, não é? 30 e poucos anos, que é mais ou menos o ponto clímax ali, não é? Da vida física, daí para frente é por água abaixo, assim por dizer, dores e todo tipo de coisa, para alguns, é claro. Mas eles não tinham esse princípio da morte operando neles. Se não tivesse acontecido o pecado, eles continuariam naquela perfeição. Eles continuariam naquela força, naquele vigor, eles viveriam eternamente. Eles não foram criados para morrer. Foi o pecado que trouxe a morte. Mas a partir de Gênesis 3:6, deste ponto, então foi o início da sua morte. E ali começaram a pipocar os pezinhos de galinha e todas aquelas coisas que caracterizavam a morte, tanto neles quanto na natureza em volta deles, etc, etc. Bem, se fosse para morrerem fisicamente naquele momento, logo em seguida, em Gênesis 3:6, o texto em hebraico usaria apenas um único verbo, morrer, uma só vez.
um único tempo verbal, na verdade, e soaria da seguinte maneira: no dia que comerem, vocês morrem. Certo? Mas não é assim que aparece. Aparece essa ênfase sobre o início do processo de morte. E comem morrendo, e se afastando de mim, e pecando, ou seja, isso é morte. Então, certamente, vocês chegarão a um ponto final, a uma lápide em cima de vocês. Mas no hebraico traz a ideia de consequência, de resultado, como eu mencionei, começar a morrer. Assim, os autores do Antigo Testamento, eles entendiam, eles usavam essa construção linguística dessa maneira. Mas nós devemos lembrar que as traduções em português podem, às vezes, perder estas nuances. A única tradução que eu encontrei que ainda traz esta nuance é a tradução para o latim. No latim há o morere, morere, não é? A repetição latina típica, mas isso não aparece. Isso aparece na Bíblia Católica também, porque eles usam dessa maneira. Mas aqui em português foi feita uma tradução dinâmica e não uma tradução formal nesse versículo. Foi correto ter sido feito assim, na verdade, para trazer a ideia, mas ainda assim perdeu-se, não é? A ideia. Eu pessoalmente penso que seria melhor ter deixado em morrerão, para que, vendo o contexto e o pregador explicasse isso. Todavia, dá na mesma, não é? Colocando a ênfase e também explicando o sentido no hebraico, oferece o mesmo sentido. Bem, meus irmãos, eles morreram espiritualmente ali, e eles morreram fisicamente, embora 930 anos depois para Adão, porque, como nós mencionamos, aqueles elementos da degeneração genética ainda eram mínimos, né? As consequências ainda da maldição eram mínimas nele, por isso viviam tantos as pessoas naquele início, né? Seu corpo não se decompunha tão rapidamente quanto o nosso, por isso eles podiam viver 600 anos, 960 anos como Matusalém. Porém, com as deformidades genéticas se acumulando, a força da entropia dessa maldição aumentando, o tempo de vida do ser humano foi diminuindo, até que nós chegamos ao Salmo 90, a vida de um homem é 70, 90 anos, já no período ali de Moisés, não é? E o resto disso aí, quem passa disso aí vive, mas canseiro e enfado, mais existe do que vive. Assim, nós vemos então tantas explicações no livro de Gênesis, mas eu volto aqui. Deixa-me trazer uma palavra final sobre isso então. Nós lidamos hoje, eu tentei juntar aqui, com duas questões de supostas inconsistências na Bíblia, mas que depois de uma análise com mais calma se mostram como não inconsistências, não contradições. Porque, meus queridos irmãos, não há na palavra de Deus contradições e inconsistências. Um dos períodos mais intensos que eu passei na universidade foi tentando responder a certos amigos, colegas e professores céticos sobre as supostas inconsistências que eles diziam existir na Bíblia. Isso me levou a estudar muito sobre isso, e eu também ficava às vezes preocupado, né? Mas de fato, olha aqui, olha acolá, mas conforme você seguir estudando a palavra de Deus com calma, comparando escritura com escritura, logo cada inconsistência, suposta inconsistência, como uma bolha de ar ia estourando. Não há inconsistências na palavra de Deus. E eu desafio alguém a levantá-las. Claro, a palavra de Deus não é um livro sobre ciência, não é um livro sobre geologia, sobre geografia, mas tudo que a palavra de Deus toca em termos de ciência é correto, é exato, não há contradições aqui. A principal coisa que eu quero dizer sobre essa questão é que a maioria daquelas alegadas contradições, elas nunca acabam sendo contradições nenhuma. O que você encontra na Bíblia são dificuldades nas traduções, como eu acabei de demonstrar, não é? Porque é muito difícil traduzir. Na verdade, tradução é um termo incorreto, não existe tradução. O que você faz é uma construção de significado dentro de um outro espaço de significado. Eu não quero ser complexo, mas uma pequena lição sobre tradução aqui. Nós concordamos neste momento sobre aquilo que nós entendemos. Bem, deveríamos concordar, mas nós concordamos sobre os sons que nós produzimos, não é? Por exemplo, eu estou emitindo sons aqui nesse momento e vocês estão entendendo tudo, eu espero. Mas você já percebeu que isso aqui é apenas sonido, como qualquer outro sonido como esse? Como qualquer outro sonido? Por quê? Porque o ar saindo dos pulmões, reverberando nestas cordas vocais e produzindo estes timbres. Como outro tipo de timbre, o som.
eles não significam absolutamente nada, a menos que nós, seres humanos, atribuamos sentido a estes sons. Se este som que eu vou fazer agora, ninguém atribui sentido a ele, tá ouvindo? Então ele não produz sentido nenhum para ninguém. Mas se este som que eu vou fazer agora, flor, se eu atribuo a esse som uma semântica botânica e flor, quer dizer, etc, etc, aquilo que está no campo, dentro do vaso aqui, todo mundo vai entender. Todavia, se não há essa semântica, é apenas um som flor, não é? Eu fechando os lábios, reverberando o som, certo? Por que eu estou dizendo isso? Para mostrar que tradução não existe. É apenas uma maneira de nós falarmos sobre isso. Se eu estou aqui nesse contexto de um país, de uma cultura que usa sons diferentes, deixa eu usar a Inglaterra, né? O inglês que é tão universal hoje, eles têm sons diferentes, não é? Deixa eu produzir alguns sons aqui que eles todos entendem lá, mas talvez você não vai entender. Possivelmente entenda, mas digamos que talvez não entenda. Righteousness. Entendeu esse som? Clean. Perfect. After this Bible study here, I'm going to rest. Vocês entenderem isso aí? Talvez um ou outro. Mas se eu estivesse lá na Inglaterra falando isso aí, seria como português para eles, porque naquele contexto lá eles atribuem significado a estes sons. Mas se eu estiver falando o que eu estou falando agora lá, ninguém vai entender. Vai ser o contrário, não é? Assim nós, em nosso grupo cultural aqui chamado Brasil, ou português, melhor dizendo, não um espaço geográfico, mas um espaço cultural linguístico português, nós decidimos e concordamos que estes sons que eu estou produzindo aqui têm esses significados e a gente escreveu isso no papel, pôs num dicionário e todo mundo checa lá e ninguém erra. Perfeito? Agora, como é que eu posso trazer lá do inglês um sentimento, e lembre-se que palavras, sons, representam não somente objetos, mas representam sentimentos, né? Coisas abstratas, na verdade, coisas que não se toca com a mão, não é? Não é só copo, representa amor, representa tristeza. Como é que eu posso trazer aqueles sentimentos deles lá na Inglaterra para que você entenda o que aquela pessoa lá, ao produzir aquele som, falar, quis dizer se você não entende o significado daquele som? Ele falou sobre emoção, falou sobre um monte de coisa física, concreta e abstrata. Bem, eu não posso pegar aquele som e trazer para cá. Se eu for trazer o som para cá e repetir com o meu timbre aqui, vocês não vão entender, não é? Se for chinês, se for mongol, se for chavante, auê, etc., não é? Então o que eu preciso fazer é o seguinte, eu vou lá na cultura deles, na Inglaterra, eu ouço aquele som, eu procuro observar e entender, é assim que os missionários fazem quando vão para uma tribo indígena que nunca conheceram para pregar o evangelho, escrever, traduzir a Bíblia. Eu vou entender o significado daquele som, eu olho para o rosto da pessoa, essa pessoa está com raiva, talvez esse som significa, estou com raiva. Não é? Embora eu não sei, sai um som estranho que eu nunca ouvi. Depois que eu entender tudo aquilo, aí eu venho para o Brasil e começo a colocar com a minha própria língua portuguesa aquilo que ele disse, que ele sentiu, para que você entenda na tua própria língua portuguesa. Ou seja, eu construo o significado dentro de um outro espaço cultural linguístico. Não há como trazer aquele som de lá para cá. Não é? Eu preciso trazer o significado que é dado no som lá para dentro do significado, o mesmo significado para um outro som que eu uso aqui em português. Agora imagine tentar trazer a Bíblia do hebraico, do caldeu, do arameu, partes, não é? Para a língua portuguesa, uma língua que só veio surgir aí bem depois, 1500 anos talvez, depois de Cristo, 400 anos depois de Cristo, alguma coisa assim. É muito difícil, não é? Imagina um sonzinho só que significa 10 coisas, e eu tenho que trazer para o português e usar 10 palavras e 10 sons. Assim é normal que às vezes aconteçam algumas dissonâncias, dificuldades na tradução, e não contradições na Bíblia. Voltando ao nosso tema aqui, né? Desculpe a longa digressão sobre tradução e linguística e coisas como essa, mas nunca há na palavra de Deus contradições. O que nós temos aqui é algumas dificuldades na tradução que podem ser explicadas. 2, nós encontramos também variações nos relatos e não contradições. Deixa-me dar um exemplo de variações. Eu vi muito isso na universidade e posteriormente. Olha aqui, ó. Isso na verdade não de cético, mas de gente que passou pelo cristianismo, largou, não é? E começou a atacar a Bíblia dizendo que há contradições. Quando na verdade são variações de relatos. Deixa-me dar um exemplo. Em Mateus
Mateus e Marcos, por exemplo, falam que na ressurreição do Senhor Jesus Cristo apareceu um anjo ali, não é? Já Lucas menciona 2 anjos. Você já viu isso? Olha aqui, contradição. Lucas menciona em seu relato 2 anjos. Marcos e Mateus mencionam que foi só um anjo. Mas isso não é contradição, isso é variação no relato, porque só um anjo falou. Assim, Mateus e Marcos estavam preocupados em mencionar apenas aquilo que aquele um anjo falou. Por isso, então, um anjo disse isso e isso. Quando, na verdade, tinham 2 ali. Já Lucas decide mencionar a presença de 2 homens ali. E não foca muito no que eles disseram. Porque o ponto central é o que eles estavam buscando ali, Cristo. E um anjo disse, não está aqui, não, porque buscam entre os mortos o que está vivo. Não é? E é por isso que Marcos e Lucas apenas mencionam que um anjo disse isso. Então não é contradição, é variação no relato. Um outro exemplo, Judas. Nós sabemos sobre a morte de Judas. Em Atos capítulo 1, 18, Lucas nos diz que ele caiu no campo do oleiro e se abriu. O corpo dele se abriu. Então a morte dele foi... Como foi? Ele se lançou numa rocha e se abriu? Porque Mateus 27, de 5 a 8, nos diz que ele lançou o dinheiro, as moedas de prata, foi embora e se enforcou. Não é? Quem é que está dizendo a verdade? Foi por enforcamento ou foi porque ele se jogou em cima de uma pedra, alguma coisa desse tipo? Bom, não há contradição aqui, apenas 2 ênfases. Veja como reconciliar essas 2 narrativas. Judas, ele se enforcou no campo do oleiro, em Mateus 27, 5. Foi assim que ele morreu. Ele morreu por enforcamento. Só que na seguida, seu corpo ficou ali. E ele começou a se decompor, a inchar, a decair. E provavelmente essa corda quebrou. Ou o galho da árvore que estava sustentando o corpo quebrou. E o corpo que já estava em decomposição caiu e se rompeu, talvez as vísceras, e se abriu. O fato é que Lucas... Ele não diz que Judas morreu da queda, apenas que seu corpo caiu. E a passagem de Atos presume o enforcamento de Judas, já que um homem caindo em um campo normalmente não resulta num rompimento do seu corpo. Então presume-se que ele foi enforcado. Sendo assim, Mateus ele menciona a verdadeira causa, que foi o enforcamento, e Lucas ele está concentrando mais no horror da morte de Judas. No horror da morte, se abrir. Uma outra possibilidade é que ele foi a um barranco onde havia uma árvore em cima do barranco e os galhos pendendo para baixo do barranco, para o abismo, lançou a corda em volta do galho, enquanto estava em pé sobre o barranco, colocou sobre o seu pescoço e pulou o barranco abaixo. E ao se enforcar, o galho também quebrou e se rompeu no meio suas vísceras. Então não há contradição aqui. Há uma diferença da ênfase no relato. Enquanto Mateus menciona a causa da morte, que é enforcamento, Lucas está mostrando o horror de como isso aconteceu no caso daquele homem que traiu o Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós temos variação no relato. Não diferença, quer dizer, não contradição, mas diferenças. E o ponto é que pessoas que partem do ceticismo, não é às vezes da evolução, teoria da evolução, depois eles vão para a Bíblia e começam a dizer, olha, a teoria da evolução diz isso, e diz isso, aquilo mais, mas aqui na Bíblia está dizendo o contrário, então não pode ser, porque eu creio na ciência. Mas você não crê na ciência, você crê numa teoria da evolução. Ciência é outra coisa. Em linhas gerais, erram aqueles que partem do homem, para depois explicar a Bíblia. Por exemplo, tenho ouvido isso demais em sermões, internet. Apenas um exemplo, mas muito mesmo. Ah, Deus é um pai. E olha um pai faz assim com o filho, faz assim com o filho. O pai nunca vai fazer isso com o filho. Deus nunca pode fazer isso com uma pessoa e mandar uma pessoa para o inferno. Seria demais. Mas esse é um grande erro, não é? Partir do homem para explicar a Deus. Você parte da palavra de Deus, o pai, como ele é representado na Bíblia, Deus Pai. Porque Deus não é somente Pai, um homem. Ele é Deus, ele é santo, ele é justo, ele transcende esse atributo de paternidade, não é? Então ele deve punir o pecador, sim. E nós vemos isso na palavra de Deus em muitos elementos, essa atitude paterna do Senhor, mesmo na parábola do rico e do Lázaro, como Abraão, representando o Senhor ali, conversa com aquele homem rico, não é? Dizendo, olha, você teve a tua oportunidade, etc, etc. Mas ainda assim ele deve julgar, porque ele é justo, ele é reto. Então nós partimos sempre da palavra de Deus. Algumas décadas atrás, a maioria das principais denominações evangélicas abandonou a infalibilidade e a inerrância das Escrituras. Começou no final do século XIX, não é? Com aquele movimento teológico crítico, tentando esvaziar a Bíblia. A Bíblia precisa ser relativizada,
precisa ser atualizada. Isso não é de hoje não, meus irmãos. Já vem de muito tempo, né? Olha quantas coisas estranhas. Está presa a um contexto cultural. Agora, essas denominações, elas pensaram que poderiam continuar, ao negar muitos pontos da Bíblia, elas pensavam que podiam continuar mantendo princípios fundamentais da palavra de Deus, princípios teológicos. Só que com o passar dos anos, ficou muito claro, não é? Que ao rejeitar a infalibilidade, a inspiração divina da palavra de Deus, você então começa a negar muitas outras doutrinas na Bíblia. E a maioria das igrejas que abandonou a inerrância e a infalibilidade bíblica acabou também negando o quê? A expiação de Cristo, a ética sexual bíblica e outros ensinos, a ressurreição do Salvador e tantas outras coisas. E essas denominações, elas tiveram que fazer isso, não é? Para serem consistentes com suas crenças com o criticismo teológico. Negar a palavra de Deus, queridos amigos. Afirmar que há erros na palavra de Deus é negar que nós temos uma revelação confiável de Deus. Então pense com muita calma sobre isso. Em última análise, se há erros na Bíblia, então quem decide o que é certo na Bíblia? Assim não importa, em última escala, em última análise, o que a Bíblia diz sobre qualquer coisa, porque pode ter erro aqui, pode ter erro acolá. Se nós nos firmamos na suficiência, na infalibilidade das Escrituras, esse não é apenas um passo de fé, esse é um passo de análise racional também do próprio texto. Como eu mencionei, supostas contradições debaixo de uma lente de uma análise criteriosa, logo se mostram diferenças e não contradições. Bem, nós nos firmamos na palavra do Senhor. Lembre-se que o inimigo da verdade, Satanás, ele tem os seus canhões contra a palavra, porque a palavra é a nossa regra de fé, de prática, de santificação. Tira-se a Bíblia, nós estamos no escuro. Nós estamos submetidos às opiniões dos homens. Tira-se a doutrina da infalibilidade da Escritura, acabou. Não há mais nada que sobra para nós, não é? Quem decide o que é a verdade? Então nós temos uma palavra divina, entregue pelo Senhor e preservada pelo Senhor. E essa palavra não passará, diz o Salvador. Pode passar a geração, mas a palavra do Senhor permanecerá. E sabe qual será a maior de todas as surpresas no céu, no dia de julgamento, penso eu? A maior de todas as surpresas vai ser essa. É exatamente como a Bíblia disse. A Bíblia quis dizer o que ela quis dizer, não é? Nós começamos a relativizar, a fugir, a dar ouvido aos céticos, e a maior surpresa vai ser essa. Mas a Bíblia quis dizer exatamente o que ela está dizendo, então? Exatamente. Exatamente. Não é maravilhoso como Deus irá pegar o sábio humano na sua própria tolice? Bom, eu fecho aqui então este ponto. Nós louvamos a Deus pela sua palavra, que também é aplicada à nossa alma pelo Espírito de vida. Por isso que as coisas espirituais é necessário, não, meu querido, nascer de novo, para compreender as profundezas da verdade da palavra de Deus.